vamos para a terceira vinda. Vamos ver Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz: Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram aquela fera, não é? Nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui é a descrição da terceira vinda. E a terceira vinda, Jesus Cristo já vem com aqueles que foram arrebatados na segunda vinda, para reinar ele como rei. E fala aqui de tronos. Esses também, sobre o grande rei, vão reinar na terra durante 1000 anos, não é? Sobre esses tronos, ele como rei, e terá outros reinados que estarão lá. Quem vai dirigir esses reinos por toda a terra? São santos, aqueles que foram levados, que foram santificados, que fizeram parte da primeira ressurreição. A igreja vai reinar juntamente com Cristo na terra durante 1000 anos. E aqui já falamos que na segunda vinda, aquelas duas figuras são levadas, são postas diretamente no lago de fogo. Agora, o dragão aqui, ele é aprisionado antes que a igreja, antes que esse reino celestial, Jesus, o rei, com a sua igreja, né? Antes que eles venham à terra novamente e trazer um reinado de paz e alegria, dar uma última chance para o mundo. Antes disso, nós vamos ver aqui no versículo 1 que este dragão, ele não está lá onde estão as duas figuras que eu falei anteriormente. Este dragão estará aprisionado. Podemos ler no versículo 1 do Apocalipse capítulo 20, versículo 1, que diz: Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. 1000 anos ele está lá trancado e a igreja está aqui a reinar. Vamos para o outro ponto, acerca da terceira vinda. Apocalipse 20, versículo 5, diz: Entretanto, os demais mortos não reviveram. Os demais mortos não reviveram. Quem são esses? Aqueles que não foram levados. Aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Por isso é muito importante a primeira ressurreição. E nós temos essa chance de... Estamos numa época muito interessante, porque na primeira vinda que foi profetizado, muitos os profetas gostariam de ter visto Jesus, gostariam de ter ouvido pessoalmente os ensinamentos de Jesus Cristo, presenciar a salvação em pessoa e tudo mais, mas não puderam. Nós também na atualidade não vimos, mas nos beneficiamos daquilo que ocorreu, da morte de Jesus Cristo. Ele já morreu, e das inúmeras vantagens. Agora temos o grande ensinamento dele. Ele deixou, assim que ele foi, o Espírito veio sobre nós, né, está em nós. Então temos essa grande vantagem de ter ele conosco. Embora não tenhamos visto assim com os nossos olhos, mas ele está em nós. Não temos essa vantagem, e ainda temos a vantagem de poder fazer parte dessa igreja, da primeira ressurreição, em que a morte não terá domínio sobre nós, num tempo de graça.
que ainda podemos Porque falar a assim palavra. perseguiram os Chegará a altura profetas que será foram antes difícil de vós. falar da palavra. Vós sois o sal da Então terra. temos essa E se o sorte, sal for insípido, essa para bênção nada mais presta, de podermos falar a senão palavra para de se Deus, lançar fora e ser de pisado pelos fazermos homens. parte Vós da sois primeira a luz do ressurreição, mundo. não Não é? se pode esconder uma cidade E edificada reinar com sobre um Cristo monte, aqui por 1000 anos, nem se acende a se candeia estarmos e se santificados, coloca debaixo do com alqueire, mas no certeza, velador, não há sombra e de dá luz dúvida, não ter sombra de dúvida de que há uma chance de ir não sei aonde. Aqui, se você escolhe e se firma em Cristo e faz parte da primeira ressurreição, és santo e estás salvo, não há sombra de dúvida. Então, continuando aqui no versículo 5. Entretanto, os demais mortos, aqueles que não são a igreja, não é? Não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é após a primeira ressurreição. Então, enquanto a igreja é levada, apesar depois desse sofrimento, a igreja é levada, a partir daí, a igreja só vive coisas boas. Fica lá no céu, ocorre a tribulação até terminar, até chegar um momento apropriado de vir a terra reinar juntamente com o nosso rei, que é Jesus Cristo, não é? Durante 1000 anos, terminados 1000 anos, volta-se novamente para o céu. Não é? Lembremos-nos que Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria: eu vou e prepararei moradas para vocês, depois vos levarei. Mas há muitas moradas. Por isso, quando ele vier, só vai nos levar. Já há moradas lá. Lugar para todos. Então, ele vem levar-nos já para estar com ele, para sempre. Ok? Isto é sobre a terceira vinda. Então, vamos ver ainda versículo 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Diz: bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. Como eu disse, quem faz parte da primeira ressurreição já está santificado logo. Logo que este evento ocorrer, a pessoa é santificada, é santo, já está salva. Okay? Bem-aventurados, e a morte não tem poder sobre essa pessoa, ou seja, não vai morrer mais. Então, 6. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Fala-se da segunda morte porque alguns já tinham morrido, mas vão ressuscitar, não há onde morrer mais. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. A segunda morte, além disso que eu falei, a segunda morte é lá é lá naquele lugar do castigo. Não é? A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Ok? Então, esse é o terceiro evento da vinda de Jesus Cristo, em que os santos, a igreja, vai reinar com Cristo na terra por 1000 anos. Então, vamos falar da característica principal deste evento. A característica principal deste evento é reinado de 1000 anos. E o ponto mais alto é o rei e os santos a reinarem na terra. Esse é o ponto mais alto. Num período de paz, poderemos falar com mais detalhes acerca dessas vindas, mas é isto aqui. Então, recapitulando mais uma vez, a primeira vinda, Jesus Cristo, foi profetizado, nasceu de uma virgem e morreu por nós, não é? Morreu na cruz por nós. A segunda vinda, ele vem para levar a sua igreja. A terceira, ele vem, ainda outro detalhe que é importante para discernir, ele vem com seus exércitos, que são os anjos, para levar a sua igreja. Aquelas três figuras, uma é deixada de lado, que é o dragão, e as duas outras são lançadas no lago do fogo. Na terceira vinda, aquele dragão que tinha sido deixado de lado
aprisionado até que terminem esses 1000 anos. Não é? E Jesus vem com sua igreja a reinar sobre a terra num período de 1000 anos, num período que será um período de paz, de alegria, boa governação e tudo mais. E sabemos que de certo período que nós estudamos a segunda vinda de Jesus Cristo em diante, o mundo todo fica unificado. E nós estamos a acompanhar esses eventos. Ok? Agora vamos falar da última vinda, que é a quarta. Vamos ver ainda Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Não, versículo 7. Diz: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão por pouco tempo. Ele é de vir, como vimos, ele não está lá no Lago do Fogo, estava aprisionado, é solto por pouco tempo. E ele virá com muita raiva sobre a nação de Israel. Então, Satanás será solto. Versículo 8. E sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, todo mundo. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Aqui ocorre uma outra, por isso que eu falei que são eventos semelhantes, é preciso conseguir entender. Aqui é o Satanás, o diabo, que é solto. Aqui já não se fala de junção de reis, mas junta-se todos os exércitos de toda a terra, Gog e Magog, para esse confronto final lá em Israel. Não é? Aqui já é o dragão. O que é Gog e Magog? Como sabem, eu estou a dar a minha interpretação. Então, Gog e Magog, o que é? Nós sabemos que o mundo praticamente está dividido em 2 blocos. NATO, os países a nível do mundo se unificam ao bloco da NATO, onde vai influenciar esses 2 blocos. É todo mundo que vão sair exércitos de todo mundo, não é? Então serão inúmeros, esse número de exércitos de todo mundo serão inúmeros, um exército muito grandes que vai parecer como se fosse areia, como se fosse areia do mar. Serão tantos que vão se juntar para essa batalha final. Ok? Vão se juntar para essa batalha final. Versículo 9 já dá mais informações. Então, as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e os devorou. Jesus Cristo tinha profetizado acerca disto, que quando verem a cidade cercada por todos os lados, fiquei sabendo que vai ser destruída. Então, haverá esse período em que toda Israel, ou a cidade santa, está a falar mais de Jerusalém, será cercada, não é? Será cercada por esses exércitos todos, de todo mundo. Mas há de descer um fogo e vai destruir tudo. Na outra destruição era a palavra de Deus, que é Jesus. Ele fala e destrói. Agora aqui o exército todo será destruído por um fogo que vai descer do céu. Continuando, versículo 10 diz: o diabo que as enganava foi lançado agora. O que acontece? O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados aquelas duas, aquela fera e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite por século dos séculos. Agora podemos ver como as coisas, as informações se alinham perfeitamente. Ok?
Então é isto que vai ocorrer. Vou trazer mais um ponto. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Diz: então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Então, como soubemos a descrição dele, ele vem com muito poderes, muito fogo, os seus olhos são chamas de fogo, a sua presença só é muito gloriosa, vai destruir esse dragão, que essa pessoa que será possuída estará destruída, não é? Eu já expliquei porque que isso ocorre. Ele será destruída e com um sopro, o destino do dragão, né, que possui essa pessoa, vou explicar melhor nos outros temas. É só acompanhando mesmo para entender tudo isso aqui, mas assim eu creio que já está dar para compreender essas vindas, porque aqui o objetivo é a compreensão das vindas de Cristo. Então, com um sopro, ele vai selar o destino do dragão para sempre. Ok? E vamos terminar com Isaías. Vamos voltar para Isaías. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 3 e 4 diz: quanto a mim, eu mesmo ordenei aos meus santos e valentes para executarem a minha ira. Portanto, eis que já convoquei meus guerreiros, os que se alegram com meu triunfo. Eis que já se ouve um tumulto sobre os montes, semelhante ao de uma grande multidão, vozeiro agitado de reinos, de nações reunidas. É Yahweh, o Senhor dos exércitos, reunindo um exército para a guerra. Está aqui bem claro, não é? Quando fala sobre que convoquei os meus guerreiros. Fala aqui no versículo 3. Eu ordenei aos meus santos e valentes executarem a minha ira. Então, aqui na quarta vinda, refere-se mais à vinda de Jesus Cristo também com os seus santos, para esse confronto final, em que se derrotará o inimigo. Os santos vêm com Cristo para reinar na terceira vinda. Na quarta vinda, esse é um evento muito rápido. Vem e destroem este exército reunido, que foi reunido em todo o mundo, e se destrói o diabo para sempre. Aqui termina a história das vindas de Jesus Cristo. Não é? Então, característica principal deste evento, que é a quarta vinda de Jesus Cristo, é confronto final entre o diabo com o exército do mundo. Confronto final entre o diabo com o exército do mundo, não é? Ou seja, o diabo com seu exército a nível mundial, todos esses exércitos do mundo, não é? E o exército de Deus, e Cristo com seus anjos e santos. Ok? Então, muito provavelmente virá também com anjos nesta quarta vinda. Vamos ver se tem referência aqui. Não encontrei. Mas com certeza vem com seus santos na quarta vinda. Então, acho que está muito esclarecido. Só para fazer antes de terminarmos a nossa live aqui, até porque o tempo também já se foi, vamos fazer um resumo. Primeira vinda já ocorreu, em que Jesus vinha como cumprimento de uma promessa. O ponto mais alto foi a morte na cruz. A segunda vinda trata-se do arrebatamento da igreja e, no evento mais alto, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. A terceira vinda é o reinado de Cristo com
com seus santos, com a sua igreja sobre a terra num período de paz, não é? A quarta vinda é o último confronto final, a derrota definitiva do diabo, o Satanás, em que vai existir um confronto em que o diabo já terá influenciado o mundo inteiro para eles se juntarem a Israel, e o mundo inteiro, não é? Também faz sentido, porque sabemos que esse mundo jaz no maligno. Então, ele também falou naquele encontro no deserto com Jesus que todo esse reino me pertence, eu te darei, etc, etc. Então sabemos que quem influencia o mundo para estar como está é o maligno. Então ele vai executar isto aí, vai fazer com que todo o exército mundial se reúne lá para esse confronto. E Jesus virá com seus santos, não é? É o que vem aqui em Isaías. Portanto, eis que convoquei os meus guerreiros que saem. E também fala de exército, aqui em Isaías 13, 3 e 4, fala de exército. Quando se fala de exército, claro, está-se a falar aqui, como está a vir Cristo, é exército celestial. Mas também fala de santos. Então, nessa quarta vinda, o exército celestial e os santos estarão também neste confronto final, em Israel, e o diabo será derrotado definitivamente. E aqui termina o assunto acerca das 4 vindas de Jesus Cristo. Então, até lá.